sua Bíblia juntamente comigo em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 8, a seguir, que diz assim a palavra de Deus. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Amém? Amém. Aqueles que podem, tomam os seus assentos. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. O ensinamento nesta noite tem por tema: a lei não muda o coração. Glória a Jesus. Nós encontramos aqui, aleluia, Jesus, na primeira epístola de Timóteo, conhecido como epístolas paulinas. São orientações a líderes, aos pastores, aos presbíteros, como trabalhar e ensinar a palavra de Deus. Nós encontramos aqui, aleluia, Jesus, Paulo aconselhando a Timóteo, que era líder da igreja de Éfeso, uma pessoa que Paulo conhecia muito bem, Paulo apreciava, porque embora fosse um mancebo, um jovem, era fiel a Deus, era leal às escrituras sagradas, conhecia desde menino, porque fora ensinada, aleluia, pela sua avó e pela sua mãe, Lloyd e Eunice. Aleluia, Paulo, aleluia, Jesus havia encarregado a ele para liderar a igreja de Éfeso, que naquela época era conhecida como a capital do cristianismo. Quando, aleluia, Jesus, Paulo aconselha a Timóteo, é porque sabe que ele está passando por grandes problemas na igreja de Éfeso, porque as pessoas, olhando pela terra-idade de Timóteo, estavam se opondo à sua liderança, estavam se opondo aos seus ensinos, e Paulo então escreve esta carta para auxiliar o fiel cooperador, aleluia, chamado de amado filho, para que ele, aleluia, Jesus, prossiga, aleluia, com coragem e destemor a defender o evangelho de Cristo Jesus. Paulo aconselha a Timóteo a certificar que somente a doutrinas sólidas, aleluia, Jesus, fosse ensinada, e de não permitir que ideias populares, aleluia, incorreta, tomasse o lugar na pregação do evangelho na igreja de Cristo. Aleluia. Paulo, neste momento, aleluia, quando ele traz ao conhecimento a Timóteo, aleluia, Jesus, de que a lei não muda o coração. Ele começa dizendo, aleluia, no versículo 8, sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Paulo está destacando aqui, aleluia, Jesus, que é aqueles que aplicam o seu coração na lei de Deus, aleluia, no mandamento do Senhor, ela produz vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como descreve o livro de aos Hebreus, o capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que alguma espada de dois gumes, que penetra até a divisa da alma, juntas e medula, e que discerne os pensamentos, propósitos mais íntimos do coração. Paulo está neste momento, aleluia, chamando a atenção de Timóteo, aleluia, Jesus, que as pessoas
A palavra de Deus produz esperança. Aleluia. E aqui quando nós lemos então, percebemos, aleluia, Jesus, que quando o homem foi criado, ele foi criado, aleluia, em imagem e semelhança de Deus, ou seja, perfeito. Um ser que não existia, aleluia, maldade, não existia pecado, não existia desvio, aleluia, Jesus, ele era perfeito, tanto fisicamente, aleluia, como moralmente falando. Não havia nele nenhuma tendência para o mal, nenhum desejo fora dos padrões de Deus. Aleluia. Tudo contribuía, aleluia, para a vontade do Criador. Mas depois da queda do homem, a queda de Adão, esses princípios que reagiam naturalmente, sua conduta foram seriamente alterados, passando ele a gostar de coisas que eram contrárias à vontade de Deus, aos princípios que regem a conduta de todas as criaturas não caídas do seu infinito universo. Observarmos isso, até quando o homem não havia se desviado de Deus, a sua vontade era boa, perfeita, agradável, justa, aleluia, isso era feita, aleluia, de maneira natural, estava intrínseca dele, estava dentro dele, aleluia, não precisava de nada, aleluia, para poder guiá-lo, para poder reger a sua vida, aleluia. Entretanto, depois da queda, aleluia, se tornara necessário que ele fosse guiado de maneira a ser responsável diante dos princípios que agora era antagônico à sua natureza caída. Glória. Por isso, o apóstolo Paulo, ao dizer que a fé, aleluia, que a lei não foi promulgada para aquele que é justo, porque aquele que é justo, ele já anda em retidão. Ele não necessita, aleluia, de nada para reger a sua vida e guiar a sua vida. É justo. Entendemos isso, aleluia, quando nós observamos a vida de Jó. A Bíblia diz que Deus, o Eterno, o Criador, ele dá testemunho da vida de Jó a Satanás, quando ele vem se apresentar a Deus. Aleluia. Ele diz: de onde que tu vem de Satanás? Ele veio de rodear a terra e de passear por ela. E aí Deus fala assim: tu tem visto o meu servo Jó? Um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Glória a Jesus. Preste atenção aqui, igreja, em nome de Jesus, a palavra. Aleluia. E aí, aleluia, Jesus, a Bíblia nos revela dizendo que Deus testemunho de Jó, que embora, aleluia, as pessoas que estavam ao redor deles, aleluia, havia cometido erros, havia mentido, havia cometido pecado, Jó se desviava até da aparência do mal. Glória a Deus. Aleluia. Não precisava de ninguém, aleluia, para guiar a Jó. Apenas ele acreditava em Deus, confiava em Deus, e por isso, por amar a Deus e temer a Deus, é que ele andava em retidão. Aqui nós encontramos então, aleluia, Paulo salientando, aleluia, que a lei não tem poder de mudar o caráter humano. Glória a Jesus. Ela não tem como mudar a natureza humana. A saber, quando nós olhamos, aleluia, para o passado, ao povo de Israel, a Bíblia diz que quando o povo, aleluia, fez o bezerro de ouro para adorar, na ausência de Moisés, a Bíblia nos revela dizendo que Deus tirou, aleluia, e deu, aleluia, leis, para que eles nunca mais viessem a transgredir a vontade de Deus. Eles passaram a conhecer qual era a vontade de Deus, qual era o querer de Deus, e então as leis, aleluia, serviam então para guiá-los, para não cometerem erros e pecados. Mas mesmo assim, aleluia, Jesus, muitas pessoas acabavam cometendo erros e delitos. Pessoas, aleluia, Jesus, que a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, que quando uma pessoa era pegada em ato de adultério, teria que ser apedrejada.
E a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, Jesus, que isso acontecia. Ainda depois, aleluia, Jesus, que Deus deu a lei ao povo, para poder reger o povo, para poder guiar o povo, aleluia, para poder orientar o povo, para nortear o povo. Ainda assim o povo, sabendo que era errado, que era pecado, ainda assim acabava cometendo o ato de adultério. Pessoas foram mortas, apedrejadas, cientes de que aquilo era uma abominação a Deus, mostrando então que a lei, ela não tem o poder de mudar o caráter da pessoa. Ao observar que, aleluia, esta lei foi criada, como eu disse para vocês, depois que o povo havia pecado contra Deus, fazendo bezerro de ouro e dizendo, este é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. 400 a 500 anos depois, Jeroboão, o primeiro rei de Israel, depois que Deus rasgou o reinado do rei Salomão, porque, aleluia, Salomão pecou contra Deus, Salomão não deu crédito à palavra de Deus, que Deus havia usado, aleluia, o seu pai para ser leal ao Senhor, para ser fiel a Deus, para ser obediente às suas leis, e Deus seria com ele. Deus rasgou então, aleluia, deixando 10 tribos a Jeroboão, e apenas 2 tribos a Roboão, filho de Salomão. E a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, que Jeroboão também não deu crédito à voz de Deus, porque temeu ao homem, aleluia, porque quando viu o povo, aleluia, subir todos os anos, aleluia, até Judá, em Jerusalém, ao templo, para oferecer sacrifícios a Deus, para poder adorar a Deus, ele temeu, aleluia, naquela nação, aleluia, abandonar ele, aleluia, se aliar ao filho de Salomão. E aí o que ele fez? Ele teve uma ideia. Que ideia brilhante essa? A mesma ideia, aleluia, que Satanás tem quando lança na tua mente, aleluia, Jesus, para que você ame, isso não tem nada não, aleluia, os meios justificam, aleluia, glórias a Deus. E aí o que ele fez? Olha, para brecar que o povo suba de ano em ano, para que esse povo não me abandone, para que esse povo não venha servir novamente ao filho de Salomão, Roboão, vamos fazer 2 altares, um em Dan e outro em Betel, porque em Betel Deus apareceu ao patriarca Jacó, quando ele fugia da fúria do seu irmão, Deus apareceu a ele lá, aleluia. Vamos fazer então 2 altares, fazer 2 bezerros de ouro, e vamos conclamar para que o povo de Israel não suba mais a Jerusalém para adorar no templo, porque aqui vai ter 2 altares, onde estas 2 imagens de bois de ouro, e não significar que este é o Deus que os tirou da terra do Egito. A Bíblia nos revela dizendo que não adiantou Deus dizer, não terás diante de ti outros deuses. Aleluia, glória. Não farás para ti imagem de escultura, de imagem do céu, ou da terra, ou do mar, nem se prostrará a ela, nem adorará a ela, somente ao teu Deus servirás e adorarás. Aleluia. Jeroboão, com medo de perder a liderança do povo de Israel, com medo de perder o reinado, aleluia, Jesus cedeu ao medo, aleluia, foi fraco, desobedeceu a voz de Deus, e por consequência disso, a Bíblia nos revela dizendo que Deus usou o profeta, aleluia, glórias a Deus, para dizer que Deus havia dado a ele, que era o servo de Salomão, o reinado de Israel, 10 tribos, que Deus o havia exaltado, e que agora Deus, que havia visto que ele não tinha sido reto com o Senhor, como ele havia alertado Jeroboão, que se ele fosse fiel a Deus, e guardasse as leis de Deus, e que guardasse os mandamentos do Senhor, e que fosse obediente à sua palavra, como foi Davi, seu servo, não faltaria sucessor na casa de Jeroboão. Mas por causa que ele fez das coisas de Deus coisas normais, das coisas santas, coisas naturais, aleluia, glórias a Deus, por não guardar, aleluia, aquilo que Deus havia ordenado a ele, Deus usa o profeta para dizer,
o filho dele que estava doente iria morrer. Quando a mulher colocasse os pés na porta da cidade, haveria pranto, haveria choro, e todo Israel ia chorar. E que da descendência dele, todos iriam morrer. Todos iriam morrer. E que o Senhor ia fazer com a descendência de Jeroboão, como esterco na terra. Não adiantou a lei. Não adiantou Deus mandar profeta. Não adiantou o Senhor aconselhar. Aqui nós temos a prova do que a lei, ela não tem poder de mudar o ser humano. A Bíblia foi clara ao dizer que Davi aconselhou Salomão para que guardasse os mandamentos do Senhor, para que confiasse em Deus, para que temesse a Deus, e disse: mas seu homem, toma atitude de não deixar se influenciar por ninguém, nem por nada. Mas a Bíblia nos revela dizendo que ele casou com muitas mulheres de outras nações, que Deus havia ordenado para que ninguém em Israel, aleluia, nenhum judeu ou hebreu ou israelita se casasse com pessoas de outras nações, para que elas não introduzissem a eles os seus ídolos, o paganismo, a idolatria. Aleluia. Não adiantou o Senhor falar. Não adiantou estar escrito. Não adiantou Davi aconselhar um homem que foi fiel a Deus e que foi lembrado, aleluia, até o final dos seus dias como um homem segundo o coração de Deus, que até hoje é lembrado, aleluia, como uma figura central em Israel. O próprio Deus dava testemunho dele, aleluia, Jesus. Quando disse o próprio Senhor se revelando a Salomão: me pede o que tu queres, porque se tu tiver um coração perfeito, esse familiar em mim, e andar nos caminhos de Davi seu pai, o que eu prometi a Davi, eu vou cumprir. Nunca faltará trono para a descendência de Davi. Mas ele não deu crédito. Ele não deu crédito. Deus falar com ele sonho por visão. Glória a Deus. Ele não regeu a sua vida pelos ensinos de Deus, pela lei divina, porque a lei divina é essa daqui. A Bíblia que você contém é a lei de Deus. E por meio dela, aleluia, glórias a Deus, é que o homem tem o conhecimento de Deus, porque Deus se revela pela sua palavra. Aleluia. É tanto que a lei, ela não muda o caráter do ser humano, a conduta do ser humano, porque nós sabemos que existem leis em nosso país que regem a nossa nação. Nós sabemos, aleluia, Jesus, que há vários tipos de crimes. Aleluia, o crime hediondo, roubo, aleluia, Jesus, junto com a morte. E nós sabemos que esses crimes, aleluia, tem uma sentença, aleluia, e mesmo assim as pessoas continuam roubando e matando. Glória a Deus. É o latrocínio, o corpo seguido de morte. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que há crimes, aleluia, Jesus, contra, aleluia, Jesus, a exploração infantil. E ainda assim, vocês vê, aleluia, na mídia aparecendo pessoas, aleluia, que não são, aleluia, pessoas leigas e ignorantes, são pessoas cultas. Até um piloto, aleluia, Jesus, de uma companhia aérea famosa, foi pega por esses dias por causa disso. Aleluia. Aleluia. As leis estão aí. A lei, aleluia, Jesus, Maria da Penha, contra o feminicídio, e ainda assim mulheres continuam morrendo.
Paulo, ele salienta aqui, aleluia, Jesus, dizendo, aleluia, que a lei, ela não tem capacidade de mudar os valores morais de alguém, mas sim ressalta a necessidade que temos de uma transformação interior, que ela só vem quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração para o Salvador. Aí a lei ela entra, porque a palavra de Deus nos revela dizendo em João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, aleluia, glórias a Deus. No princípio era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Quem era o Verbo? Jesus. Ele é a palavra. A Bíblia nos revela dizendo: se pois o Filho do Homem vos libertar, quem? Jesus. Verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Do pecado. Livre de quê? Da mentira. Livre de quê? Da prostituição. Livre de quê? Do adultério. Livre de quê? Da maconha, da heroína, da cocaína, do LSD, do lança-perfume, do crack. Aleluia. Livre de quê? Aleluia. Da mentira. Livre de quê? Do engano. Livre de quê? Do furto. Livre de quê? Da maldade. Livre de quê? Da apostasia. Livre de quê? Das garras de Satanás. Somente se entregando ao Filho de Deus. Aleluia. O mais valente tem o poder, aleluia, de esmagar a cabeça da serpente. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí sim, através de Cristo, por meio da sua palavra, começa agora a reger a conduta do nosso coração. Podemos observar o porquê que Davi então teve sucesso em sua trajetória espiritual, a ponto de Deus, aleluia, declarar isto, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Glória a Jesus. Porque ele amava a Deus, e por amar a Deus, o Salmo, aleluia, 40, versículo 8 diz: agrada-me, Senhor, fazer o teu querer, a tua palavra está guardada no meu coração. Por isso que Davi foi bem sucedido em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em se desviar para não pecar contra Deus. Por quê? Porque amava a Deus e guardava os seus mandamentos. Aleluia. Guardava a sua lei. Guardava a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia nos chega a dizer no Salmo, aleluia, 119, Glória a Jesus. em versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Jesus. Quando o homem ama a Deus e teme a Deus, ele guarda a palavra. Então, aleluia, a palavra passa agora a reger a sua vida, porque tem alguém que é autor da palavra, Deus. E como eu disse a vocês, ela é viva. Logo, ela produz vida naquele que anda na verdade. Toda desobediência tem uma consequência. A saber disso, aleluia, é que Deus, aleluia, abandonou Jeroboão.
sua descendência foi dizimada. Podemos observar que toda desobediência tem uma consequência. Saul, por desobedecer a ordem de Deus e não matar Agag e ainda pegar o melhor gado, o melhor do rebanho e trazer, a Bíblia diz que ele tentou se justificar e disse assim: mais vale Agag vivo do que morto. E o rebanho eu trouxe para oferecer sacrifícios a Deus. Aleluia, a Bíblia nos revela dizendo que Samuel olhou para ele e disse assim: Deus não se importa de sacrifício, Deus quer obediência. Aleluia, glória a Deus. Obediência. Uma pessoa que anda em obediência gera bênçãos. A Bíblia é bem clara a dizer, no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor e medita. Não é ler para passar por cima, é meditar nela dia e de noite, porque será como, aleluia, Jesus, ele será como, aleluia, Jesus, ribeiros de água viva. Tudo que ele fizer vai prosperar. Isso é palavra de Deus, que a obediência gera bênção. O Senhor disse a Josué, no capítulo 1, versículo 8, aleluia, Jesus, quando ele assume a liderança do povo de Deus para conduzir até a terra prometida, a Bíblia bem clara dizer que Deus orienta ele, Deus aconselha e disse: Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para ter cuidado em cumprir tudo quanto nele está escrito, então tu irás bem e prudentemente te conduzirá. A Bíblia diz que ele, Josué, colocou em prática o ensinamento, o conselho de Deus naquele momento, e a Bíblia diz, aleluia, que as nações não puderam detê-lo a avançar e conquistar a terra prometida, porque Deus era com ele por causa da sua obediência. Eu nunca vi uma pessoa que obedece a Deus, que a sua vida não é mudada, não é transformada. Eu nunca vi aquele que recebe a Cristo como Salvador e põe em prática os seus ensinos, porque a Bíblia, como eu disse a vocês, é a única regra de fé em prática na vida do cristão. Ela que rege a vida do cristão. O hino que nós acabamos de cantar, o 558, o terceiro refrão, ele diz assim: dai-me a Bíblia, que meu guia seja. Ela é teu guia, ela tem que ser teu guia, ela tem que reger a tua vida. Você não pode fazer nada, nem tomar nenhuma decisão, sem consultar a Deus, por intermédio dela. Ainda que não seja um profeta que venha falar com você, ainda que não seja por meio de visões ou revelações ou por profecia, consulte a palavra. Glória a Jesus. E aí ele continua dizendo: e nesta vida meu caminho e luz, e seus ensinos o roteiro certo. Eu nunca vi ninguém observar o que está escrito na Bíblia e tomar um roteiro errado, porque nela contém a bússola do viajante, da Gassúbia, Nagai, que andou de pó. Nela contém um mapa daquele que está perdido. Aleluia. Da Gassúbia, Nagai. Ela é o GPS que mantém você no caminho certo. Aleluia, Deus. E aí ele continua dizendo: que me conduzem para o bom Jesus. Glória a Deus. Quem ler a Bíblia, e quando eu falo ler, eu falo em meditar, é diferente de ler. Meditar
é quando você começa a ler e você começa a extrair os tesouros que ali contém. Quem medita na palavra de Deus e quem ouve e guarda, esta palavra ela não vem em vão, ela não volta vazia, porque a palavra de Deus é clara em dizer, em Isaías no capítulo 55 versículo 10 e 11, assim como desce a neve e a chuva do céu e não torna para lá, antes faz brotar semente para o semeador e pão para os que comem, assim também será a minha palavra, ela não tornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e fará prosperar para aquele a qual enviei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ela produz vida, ela produz bênçãos. E aí, é por isso que nós temos que ter a Bíblia, não apenas aberto na estante nos salmos protetores, no Salmo 91, 121, não, a Bíblia ela tem que estar no teu coração. Aleluia, mas eu não sei ler, pastor. Então ouça a palavra de Deus quando você vir para o culto e guarde e se alimente dela, porque ela vai produzir para você uma vida que irá levar você até a fonte de água viva que se chama Jesus. Esta fonte que é uma fonte inesgotável. Então é por isso que você não vê pessoas, aleluia Jesus, que se dizem cristãos, com uma mudança na sua vida. Por quê? Porque não deixaram realmente Cristo entrar no seu coração de maneira plena, completa. É por isso que você vê ainda pessoas dando escândalos, mentindo, comprando e não pagando, mas porque não é que não tem condição, porque não quer, que condição tem, dando, aleluia, mau testemunho, fofocando, fazendo intrigas. Por quê? Porque realmente não deixou o mais valente, Jesus, entrar no coração e expulsar o valente que ocupava o coração, que é Satanás. Porque quando o homem está sem Cristo, quem rege o seu coração é o diabo, é Satanás. Por isso ele não tem força, aleluia, de dizer não para a maconha, para a heroína, para a cocaína, para a mentira, aleluia, para a idolatria, aleluia, para o engano, aleluia, para o assalto, para o furto. Ele não tem poder para isso. Mas quando Jesus entra, aleluia, glórias a Deus, e faz morada no coração, o Espírito Santo de Deus chega com uma vassoura e ele vai limpando, aleluia, cada cômodo, aleluia, do coração. E ainda que esteja, aleluia, porque nós sabemos que o coração humano é enganoso, mais do que todas as coisas, porque a Bíblia é clara dizer isso, porque há cômodos escondidos em nosso coração, cômodos obscuros que muitas das vezes guardam, aleluia, requisitos, aleluia, Jesus, da maldade, da inveja, da mágoa, aleluia, da ira, aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de adentrar esses buracos escuros, esses cômodos escondidos e fazer uma limpeza completa, deixando limpo o teu coração para receber a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Porque o solo representa o nosso coração. Glória a Jesus. Quando a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, acerca da, aleluia, Jesus, da parábola do semeador, é bem claro dizer, aleluia, Jesus, que o semeador ele saiu a semear e parte da semente caiu no caminho. É o solo, coração.
E veio as aves do céu e arrebataram ela, comeram. Representa aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus de bom grado. Mas o diabo vem rapidinho, da mesma forma que recebeu, tira. Essas pessoas não permanecem no Evangelho. Aí a Bíblia nos revela dizendo que o semeador, ele continuou semeando. E parte caiu entre os pedregais, pedras, rochas. E aí a Bíblia nos revela dizendo que elas brotaram e começaram a crescer, mas por não ter raiz, porque não tem como entrar na rocha, na pedra, veio o sol e assolou ela e ela morreu. São pessoas que recebem a palavra de Deus, começam a caminhar, mas não tem estrutura. E aí vem a adversidade e ela morre, não permanece. Aí a Bíblia nos revela dizendo que o semeador continuou semeando, e parte caiu entre os espinhos. E elas começaram a crescer. Mas como estava em volta aos espinhos, os espinhos a sufocaram. Estas são as pessoas que permanecem mais tempo na igreja. Só que os espinhos são as tentações. E começa a sufocar vaidade, Glória a Deus. os desejos da carne, Aleluia. pular carnaval, baile, Aleluia, praia, Jesus. cerveja. E aí, estas pessoas acabam sucumbindo. Aleluia. E eu conheci uma irmã que era obreira da casa do Senhor, na minha adolescência, que todos os anos, no carnaval, ela se desviava, ia dançar carnaval, acabava o carnaval, ela voltava, mas era todo ano. Glória a Jesus. E aí teve um ano que ela saiu para pular carnaval e não voltou mais. Por quê? Porque era esse tipo de crente. Aleluia. Mas a Bíblia nos revela dizendo que o semeador não desistiu. Ele continuou semeando. Olha quanta decepção. A primeira cai no meio do caminho, não vinga, as aves do céu comem. A segunda cai entre os pedregais, começa a nascer, aleluia, Jesus, e brotar e a crescer, mas não tem firmeza, porque não tem como, aleluia, a raiz se aprofundar na terra, aí morre também. Aí vem a terceira, aleluia, passa um bom tempo, aleluia, Jesus, e aí os espinhos, os desejos da carne, aleluia, Jesus, a vaidade, o orgulho, aleluia, Jesus, acaba, aleluia, Jesus, matando ela na fé, ele na fé. E aí, aleluia, Jesus, ele tinha todos os motivos para parar de continuar evangelizando, continuar pregando, continuar ensinando, continuar atrás das aulas. Mas a Bíblia nos revela dizendo que o semeador, ele continuou a semear. E aí parte da semente caiu em boa terra e produziu 30, 60, 100 frutos para a glória de Deus. Mostrando, aleluia, Jesus, que todo o trabalho daquele que semeia a boa semente não é em vão. Aleluia, Jesus. Ainda que no primeiro momento, aleluia, seja decepcionante, ainda que no primeiro momento seja frustrante, mas nada é em vão para aquele que trabalha com o Senhor. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele diz bem claramente: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, Senhor. Glória a Deus. Como não, pastor? As pessoas, a maior parte delas, 90% delas não quer o Senhor e não quer mesmo. Nós vemos nas evangelizações, fazemos evangelizações, aleluia, Jesus, e as pessoas nem vêm para a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não está sendo em vão, porque vai servir de juízo para essas pessoas naquele grande dia. Porque essas pessoas vão dizer assim: não, eu nunca ouvi falar do Senhor. O Senhor vai trazer a lume
um telão e vai mostrar você, irmã, você, meu irmão, evangelizando a pessoa. Aleluia. Não vai ter como correr. Então, eu quero finalizar nesta noite dizendo que a lei não muda o coração. Aleluia, Jesus. Só tem o poder de mudar a palavra de Deus no coração daquele que recebe a Cristo Aleluia. como seu Senhor e Deus, Aleluia, glória a como Deus. seu regente, porque Deus não quer ninguém que Ele não possa governar. Aleluia. Sabe? Aquilo, mas eu não consigo. Não, você não consegue porque você não quer. Aleluia, Jesus. Porque quando você quer, e com a ajuda de Jesus, você consegue. A mulher que foi pega em adultério e trouxeram até Jesus, a Bíblia falou assim, a Bíblia diz que os acusadores falaram assim, aí ó, na lei está dizendo que se pegasse uma mulher em ato de adultério, tinha que matá-la, apedrejá-la. O que você me diz? Jesus começa a escrever no chão. Glória a Jesus. Paciente como ele. E eles estão tudo esperando. E aí, mestre? Não tem que apedrejá-la, como diz a lei de Moisés? Aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia a natureza do coração. Sabia que ali as pessoas que estavam acusando aquela mulher, algumas delas já tinham caído em adultério, ninguém sabia. Talvez não física, mas já tinha maquinado no coração. E a Bíblia diz que Jesus falou assim: disseram a vocês que aqueles que deitaram com uma mulher comete adultério. Eu vos digo que aquele que pensar em adulterar já adulterou. Desconhecia o coração deles. É por isso que um a um foi soltando a pedra, por meio de quê? Jesus revelar o pecado deles. Aleluia. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: mulheres, onde estão teus acusadores? Não tem mais, Senhor, nem eu. Mas vai e não peques mais. Aleluia, Jesus. Sabe o que aconteceu? Ela se tornou uma seguidora de Jesus. É uma das mulheres que serviam Jesus. Porque deixou Jesus entrar no coração. E a palavra de Jesus produziu nela vida. E transformou a sua vida por completo. Aleluia. Amém? Amém. Guarde essa palavra no seu coração.